foi assim que o Lucas ganhou R$ 53.794,58. Antes do vídeo começar, um disclaimer: isso daqui não é uma recomendação de investimentos. Então, se eu falar um determinado ativo, não é para você, abençoado, sair correndo lá e comprar. É uma história, como que eu, Lucas, tive de retorno R$ 53.794,58. Isso aí levou 31 meses, não foi apostando, não foi no tigrinho, não foi fazendo day trade, foi botando dinheiro em aplicações através do banco, lá no home broker, na bolsa de valores. Não foi comprando especificamente ações de empresa. Eu acho que é mais ou menos isso para a gente começar. Esse vídeo a gente vai falar sobre alguns tópicos, ele vai ser comprido. Eu vou contar um pouquinho como é que era o meu relacionamento com dinheiro antes de investir, vou explicar um pouco sobre como que eu conheci os investimentos, vou falar sobre a parte de organização financeira, os primeiros R$ 1.000, um pouquinho sobre fundo imobiliário e dividendos, sobre os aportes, né, a quantidade de dinheiro investida foi aumentando também, um pouquinho sobre cripto, sobre como que eu comecei a investir no exterior, como que faz a declaração do imposto de renda, como você declara os seus investimentos, na verdade como eu declaro, certo? Um pouquinho sobre antifragilidade, diversificação, gestão de riscos, vamos falar um pouquinho sobre a média da rentabilidade que eu tive, e lá no finalzito vai ter os valores, então o gráfico da rentabilidade e como eu calculei, como é que eu cheguei nesses valores. Então a gente vai brincar um pouquinho de calculadora HP lá no final. Certo. Entendidos até aqui? Muito prazer, eu sou o Lucas Dalprá, eu sou um planejador financeiro, gosto muito de investimentos, invisto tem 31 meses a partir de quando eu achei o primeiro investimento. Se você quiser saber mais sobre investimentos, se você quiser saber sobre planejamento financeiro, como alcançar os seus objetivos, botar o seu dinheiro trabalhar, mas você não tem tanta paciência ou talvez você não tenha tanto tempo para estudar sobre isso, eu tenho um programa de planejamento financeiro chamado A Caravana. O link vai estar no primeiro comentário e todos os links de outros vídeos ou de alguma coisa que eu recomendar vai estar na descrição do vídeo. Então dá um conferes lá e já deixa o seu like, né? Pelo amor de Deus. Então, começando, meu relacionamento com o dinheiro. Gente, tenho 30 anos agora e eu era meio hippie, eu queria comprar uma Kombi, fugir, sair, queimar o dízimo dos meus rendimentos e oferecer ao Senhor. E isso era a minha vida lá nos meados de 2016, tá? Então não faz tanto tempo assim. Eu não lidava muito bem com dinheiro, embora eu tivesse um bom salário, eu enfiava ele no toba, eu não sabia onde ia o meu dinheiro, eu tinha zero organização, eu tinha pavor de planilha, muito ansioso e eu não conseguia me ajeitar, não, tá? Então isso era o Lucas. Isso aí foi se arrastando, casei. Enfim, minha esposa tem uma grande contribuição na mudança da minha mentalidade. Mas e lá em 2020, um amigo meu, o Léo, ele era super investidor da bolsa de valores, criptomoedas, e falou: Lucas, você precisa conhecer esse trem. Eu falei: não, obrigado, passo. Mas me incomodou, eu fui falar: cara, eu preciso entender o dinheiro, né? Não posso ter um relacionamento tóxico com o money, se eu preciso dele e eu quero tê-lo. Então, conheci a época dos youtubers ali, que pelo menos eu conheci, teve o boom do conteúdo financeiro de investimentos, e eu escutei o termo renda passiva. Que diacho é esse trem? Renda passiva é quando você não trabalha e o dinheiro tem seus filhotes, é quando você investe, quando você recebe juros. E daí eu comecei a entender um pouquinho dos juros compostos. E eu não tinha a mínima ideia do que era isso, embora eu soubesse que existia, eu não sabia como fazer isso, trabalhar ao meu favor para eu ganhar dinheiro. Então, tá, fui lá ver os youtubers, entender um pouquinho, bem na maciota, e eu comecei a ter os primeiros contatos com organização financeira, o pessoal falando sobre reserva de emergência, reserva financeira, colchão financeiro, os potes, a bolsa de valor. Eu falei: cara, não estou entendendo nada, mas vamos lá. E o primeiro passo foi juntar dinheiro.
Antes de você querer brincar de bolsa de valores, de você querer brincar de investimento, você precisa organizar a casa e conseguir ter dinheiro guardado, dinheiro para emergências. Essa é a tal da reserva de emergência. A primeira meta foi R$ 1.000. Ter R$ 1.000 intocáveis, R$ 1.000 que não gasta para nada, R$ 1.000 que eu tenho o poder de falar não, não vou usar, isso aqui eu tô guardando. Isso aí, se você quer uma meta, primeira meta, milão, guarda R$ 1.000. Pode ser em espécie, pode ser na conta, tanto faz, não importa onde, mas ele tem que estar disponível, de fácil retirada, e você precisa ter controle e não gastar, não torrar. Não é um dinheiro para comprar brusinha, comprar um Nike, não é para nada, ok? Depois que você chegou nesse nível, passou o nível dos milão, você já zerou o jogo. Sinceramente é isso daí, porque você tem a capacidade de ter dinheiro disponível e não torrar, não gastar. Isso daí é o fundamento dos investimentos, do planejamento, da gestão financeira. Depois desses 1.000, a gente vai começar a fazer a organização financeira. Até os 1.000 você não precisa pensar muita coisa, é só construção de hábitos. Se vira, vai fazer isso, não sei como. Depois disso, tem a parte de que a gente vai fazer um orçamento. A gente vai pegar o dinheiro, vai encarar os nossos extratos, vai ver quanto a gente ganha, quanto a gente gasta e fazer a matemática, fechar o dinheiro. Você tem que gastar menos do que você ganha. Então como é que a gente faz isso? Eu vou dar a minha recomendação. Eu criei uma ferramenta chamada Oráculo. O link está na descrição. E junto da ferramenta tem o link do vídeo também para você conseguir utilizar. É lá no Notion. Recomendo você usar o computador, tá? Mas dá para você usar o seu celular, enfim. Como é que funciona montar um orçamento? Se você tem desesperos quando trata desse assunto de encarar o seu extrato, a minha recomendação, minha dica de ouro máxima, que foi o que eu fiz, sonha, viaja longe, assim. Pega o seu salário, ou se você não tem um salário, imagina um salário assim, fala, cara, eu queria ter X reais. Então, você, assim, ó, 100.000, não tem problema, não há limites para quanto você vai fazer essa brincadeira, esse exercício. Você vai pegar esse valor e vai colocar lá como se fosse a sua receita mensal. Receita é o dinheiro que entra, quando você recebe. Imagine que você então tenha essa receita de R$ 100.000, se você quer sonhar, ou bota o valor certinho de quanto você recebe se você já quer resolver essa parada. E você vai ter que pegar esse dinheiro e separar ele em categorias. Eu desenvolvi 7 categorias. São um acrônimo, EREMIT, H-E-R-E-M-I-T. Que raios é isso daí? Cada uma dessas categorias, que está mais bem explicada lá naquele vídeo, vão ser direcionamentos que você vai ter que dar para o seu dinheiro. Destino. Quando o dinheiro cair na sua conta, você já vai ter que botar o jovenzito trabalhar no seu devido lugar. Nossa ferramenta vai servir para você fazer isso. Então, passou dos milão, você já começa a fazer caber o dinheiro. Voltemos ao exercício. Se você for pegar um valor alto, um valor, multiplica o quanto você recebe aí mais ou menos por 10, pelo menos, e faz o exercício. Por que que a gente vai fazer esse exercício? Para você saber as suas prioridades, o que é importante para você. Então vamos lá, 100.000 por mês, quanto que eu vou gastar de moradia? Não, eu não vou gastar de moradia. Você vai gastar de moradia, nem que seja manutenção. Ou coloque o valor da casa, do imóvel, do carro, quanto você vai gastar com os transportes. Você vai doar dinheiro? Quanto você vai doar? Você vai dar para Deus? Vai ter o seu dízimo? Quanto vai ser? Calcule bonitinho. Eu vou querer guardar dinheiro para viajar? Eu vou querer investir dinheiro? Eu vou querer fazer tal coisa? Eu vou querer estudar? Eu vou querer apostar dinheiro? Você vai ter que fazer esse salário absurdo, de um valor muito acima do que você está preparado para ter e para gerenciar, vai ter que fazer caber. Quando você fizer esse exercício e conseguir fazer caber o quanto você gastaria, como você gastaria, repara que você descobriu uma coisa muito importante, as suas prioridades. Agora traz isso
para a sua realidade. E você vai saber em prioridades, em porcentagens, o quanto cada categoria tem de importância na sua vida. O que é mais importante? É o dinheiro que você vai ter para gastar com você, o dinheiro que você vai ter para investir, o dinheiro que você vai ter para gastar com viagem? Porque é o seguinte, se você não conseguir fazer esse exercício com dinheiro infinito, um dinheiro sem limites que você mesmo estabeleceu, você não tem salvação. Você está condenado ao fracasso, à mediocridade. Pior que a mediocridade. Mediocridade. Porque você tem que resolver isso daí, cara. Não tem escapatória. Mas é um ótimo exercício, recomendo. Eu fiz, foi uma parte muito grande da minha mudança no meu relacionamento com o dinheiro. Depois que você fez com o exercício maluco, fez com o seu valor real, você vai ver que não vai fechar. Você gostaria de ter mais dinheiro para investir, mais dinheiro para gastar no mercado, seja lá o que for, e a conta não vai fechar. Então, em algum lugar você vai ter que fazer um malabarismo, você vai ter que fechar essa conta. Como você faz isso? Lá no oráculo, na descrição, assiste o vídeo, acessa a ferramenta. Se você quiser parar por aqui, boa sorte, Deus te abençoe e vai dar certo. Mas vamos continuar. A minha história. Na época eu separei, era menos categorias, mas eu vou dizer como é que é agora. As 7 categorias são a humildade, é dinheiro que é doado, pode ser dízimos, ofertas, doações para ONGs, o que você quiser, comprar ração para pet da rua, pode ser. Emergência é o dinheiro que você vai guardar para reserva de emergência, para quando dá zebra, para não dar, ou se der, você tem grana para não precisar pegar o empréstimo, para sobreviver. R vai ser sobre as recompensas, é o seu salário, de fato, quanto daquele dinheiro que você recebeu é seu, não é tudo. Você vai estabelecer, é uma porcentagem, é um valor fixo. Aqui eu uso 5% para mim e 5% para minha esposa. Na verdade deu mais. 6,1% é o quanto a gente utiliza. É um dinheiro que você gasta, assim, ó, quer comprar terra e botar no chão, quer comprar, sei lá, patos de borracha, se vira. Esse dinheiro você não precisa dar satisfação para ninguém. É a sua recompensa. Depois disso a gente vai ter os essenciais, que é o dinheiro que você precisa pagar todo mês. Vai ter aluguel, vai ter comida, tudo que for essencial. O que é essencial? Depende, eu não conheço a tua vida. Pode ser plano de saúde, pode ser educação. Resolva, o vídeo explica melhor. M, motivação. É o dinheiro que vai te dar a alegria de viver a vida. É por que você está fazendo esse trabalho aí de organização e tudo. Pode ser viajar. Aqui a gente usa o dinheiro do lazer, por exemplo, que vai estar incluso comer fora, vai estar incluso viagem, vai estar incluso algum outro dinheiro que a gente está gastando com lazer para dar motivação na gente viver. Depois disso vai ter o I, que é dos investimentos. Esse aí é o dinheiro que você vai começar a guardar, a investir, a alocar para ter retorno, para ter rentabilidade, para parar de trabalhar, para se aposentar, para ter renda passiva, dinheiro que vem de graça. E no final ter transportes, que aí é tudo que envolve transportes, que geralmente é uma fatia grande. Pode ser parcela do carro, manutenção, gasolina, documentos, enfim. Não sei como é que você se locomove, Uber, sei lá. Então, nessas 7 categorias, você vai ajustar e vai fazer a sua brincadeira ali. Na minha história, então, comecei, juntei os primeiros R$ 1.000 em qualquer coisa e fiz essa protótipo de organização financeira. E o dinheiro era enviado para uma conta, para uma caixinha, ele não ficava amontoado. Então, tinha várias contas digital, não tem mistério, conta gratuita, né? E logo no começo eu já comecei a entender um pouquinho sobre fundos imobiliários, achar interessante, ter aquele retorno mensal e eu comecei a investir em fundos imobiliários. Uma recomendação é que você só vai investir depois que você tiver alcançado um bom tanto de reserva de emergência. Quanto que é um bom tanto? Você pode pegar o seu custo de vida, né, que até aí você já vai ter entendido qual que é o seu custo de vida, multiplica ele por 6, por 12, enfim. Esse é um valor interessante para você ter, para ter segurança, para investir e não precisar vender no pior momento, quando dá uma crise. Você até às vezes tem um dinheiro extra para, né, comprar as coisas quando estão baratas. Então, você vai ter sempre uma reserva de emergência. Mas eu não comecei
Eu não esperei chegar lá nos 3 meses do custo de vida, 6 meses do custo de vida, para começar a investir. E eu recomendo que você também não espere. Já teve controle sobre os 1.000, já conseguiu se organizar e começar a ter a vida um pouquinho mais interessante, mais ajeitadinha? Invista um pouquinho para você ver o que é um dividendo, o quanto que esse dinheiro rende. Por quê? Aqui no Brasil a gente vai ter, vamos jogar uma média assim, mas vai dar um pouquinho menos de 1% ou 1% se a gente for, depende do mês. Então se você tem R$ 100, você deixou eles lá alocados, vamos supor no CDI da vida, num fundo imobiliário, ele vai render mais ou menos 1% depois de um mês. Ou seja, você travou R$ 100 para ganhar R$ 1. Isso é muito importante você ver esses pequenos valores. Por quê? Porque você vai ver que gasta com bobagem muito mais. Então, você começar a investir vai fazer você dar valor para o troco que você desconsidera, para um atraso de um boleto que você paga juros e várias burrices, coisas que você paga e não usa. Então eu recomendo que você invista para começar a dar valor, mesmo que seja uma miserinha por dia, porque você vai começar a não perder dinheiro, a não ser trouxa, certo? Então foi o que eu fiz, comecei a trocar plano de celular, cancelar a assinatura, não ficar pagando, nunca mais paguei um juros de um boleto, né? Porque é caro, o dinheiro é caro. Dá um servição você juntar dinheiro e botar investir, por que eu vou ficar perdendo mais do que isso por besteira? Então, mais um aviso para você que está gostando desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva nesse canal, porque eu sei que você está gostando. Você já está há quantos minutos aqui me escutando? Então, fez isso? Também você pode compartilhar com seus amiguinhos, né? Dá essa força. Isso daí era uma vida bem de estudante, eu e minha esposa, ganhando bolsa, difícil, sofrida, ganhando ajudas familiares. A partir desse momento, embora eu fosse formado já, eu não tinha um bom salário, não tinha às vezes nenhum emprego direito. Minha esposa virou médica. Depois de longos anos de formação, ela conseguiu, graças ao bom Deus, passar numa universidade federal, estudou e daí pra frente a coisa começou a melhorar. Também a gente tinha um apartamento que estava financiado, a gente vendeu, deu uma diferencinha, já tinha um dinheirinho para começar a investir. Não foi grandes coisas assim, né? Mas a vida começou a ficar diferente. E daí a gente começou a ter aportes maiores. O que é um aporte? Dinheiro que você investe. Daí para frente, a média, já adiantando os dados, todos vai ter lá no final, em 31 meses, a gente teve uma média de R$ 2.778 com 28 centavos. Foi o que a gente destinou para investir todos os meses. Eu não estou falando da reserva de emergência, eu estou falando investimento para ter renda passiva. Então, a coisa começou a andar um pouquinho mais rápido, mas é a média que a gente teve, então todos os meses você pode considerar que a gente botou R$ 2.778 na conta de investimento e foi investir. Isso foi muito bom, né? A coisa começou a andar mais. Comecei a investir com um cripto. Isso daí eu comprei direto na corretora, no BitBank. Comprei quando... Putz, comecei a comprar acho que em 2021, alguma coisa assim. Tava bem no alto, dele começou a cair. Eu falei, nossa, que bacana, comprei, ele caiu, perdi uma grana azeda. Você vai ver isso no gráfico depois que uma boa parte desse sofrimento foi porque eu comprei o Bitcoin caro, né? Na época era R$ 196.000. Então eu comecei a comprar lá, ele caiu a R$ 80.000, continuei comprando. Hoje ele está em mais ou menos R$ 380.000. Então, por mais que fosse ruim, no mínimo ele dobrou, né? Então, já deu para você entender que deu para ganhar um dinheirinho com Bitcoin. Que tipo de investimento eu coloquei? Fundos imobiliários eu gostei bastante, comecei a comprar, eles têm cotas pequenas, eu tinha muito medo, então comprei fundos de fundos, foi minha primeira experiência no home broker, que é dentro do aplicativo do banco. Eu utilizo até hoje o Banco Inter, a plataforma de investimentos. Eu gosto, ganhei a maioria desse dinheiro lá através do Inter, fora a parte das criptomoedas que eu utilizei o BitBank, que é uma corretora. Ambos você vai ter que fazer um cadastro, preencher lá os seus dados e começar a investir. Fundos imobiliários, beleza. Nesse meu medo eu comprei fundo de fundos porque era muitos imóveis, muita coisa envolvida, então estava bem diversificado, ele variava pouco o valor. Obviamente, o tanto que ele pagava era menos, mas eu não queria arriscar tanto, fui
fui para eles e fui muito feliz porque depois eles subiram bastante e também tive um bom rendimento com ele. Depois disso, você está vendo que não tem muita coisa. Tinha dinheiro no CDB, pouco no Tesouro, né, mas bastante naquelas caixinhas ou o dinheiro que você reserva lá no Nubank ou no Inter, CDBs de liquidez diária. Não fui para muita loucura, eu fui para o arroz e feijão, certo? Depois desses fundos, que mais que eu fui conhecer? Fundos de investimentos também em ações, ele é um pouco mais chatinho porque ele demora tempo até entrar e até você receber. Deu para ganhar um dinheiro também, mas eu não gosto quando o dinheiro fica congelado, você quer tirar e demora 20, 30 dias para isso. Mas foi o que eu fui fazendo, né? No meu pouco conhecimento. Criptomoedas, eu ia comprandinho conforme eu achava, não queria me expor muito, queria ter no máximo uns 10% do portfólio da carteira lá em cripto, especificamente bitcoins, foi o que eu comecei a comprar. Eu gostei muito da ideia, fui estudar a ideia do dinheiro descentralizado. Comprei um pouquinho de dólar, comecei daí a investir no exterior. Falei, deixa eu ver como é que é, porque tem o câmbio também. Comprei um pouquinho de dólar, comprei um pouquinho de renda fixa, a mais jaguarinha que tinha lá, via ETFs. O que é um ETF? É um fundo que ele é negociado na bolsa americana. Então eu fui, muitas dessas coisas foi para teste, para conhecer. Não era para ter a rentabilidade maluca, era para entender o processo, como compra, como é que faz um câmbio, como é que vende. Foi o custo do aprendizado, em maior dessas partes. Como é que tira a criptomoeda e passa para carteira? Então tudo você vai pagando uma taxinha, mas fui aprendendo. Aí chega numa parte bacana que é tem que pagar imposto dessas encrencas? Como é que funciona os impostos? Então, eu sabia que para comprar não tinha muito mistério, mas para vender a coisa era mais complicada. Aí você tem que ter sistema. Não fuja disso. Eu uso o MyProfit, recomendo, acho muito bom. Queria ter um link de indicação para passar. Mas você vai gastar ali na versão mais bacana, que é a que faz sentido. É uns R$ 30 por mês. Você vai ter uma assinatura e você vai lançar todas as notas de corretagem. Lá dentro, ele vai te dizer, jovem, você tem que pagar esse imposto. Jovem, você tem que fazer essa DARF. Aí você vai ter que pegar aquele valor, entrar dentro do aplicativo. No Inter é possível você fazer uma DARF. É um boleto que você tem que colocar o valor, você tem que acertar tudo e pagar para a Receita Federal e tem que estar certo. Então, assim, não tenta fazer sozinho, vai no MyProfit, vai lançando todos os meses, dia 15, eu dou uma conferida na carteira, lanço o que eu comprei, o que eu movimentei naquele mês, porque você tem um período, né, para fazer isso, até o último dia útil do próximo mês. Então, uma vez por mês, tira um dia e faz essa revisada se tá tudo certinho na tua carteira. Inclusive, fazendo isso, eu encontrei um erro. Encontrei uma divergência lá no Banco Inter, nos investimentos internacionais. Tem outro vídeo, esse vídeo aqui, falando sobre isso. E como é que foi e por que eu estou, inclusive, saindo dos meus investimentos internacionais do Inter e indo para o Nomad. Mas aí é outra história. O que importa é que você vai ter que fazer essa função de declarar e de pagar os impostos quando necessário. Dito isso, você vai ter uma carteira, você vai ter uma trajetória no mercado financeiro, mercado de capitais, e é interessante que você faça a gestão dos seus riscos. Quanto dinheiro você está disposto a ter em criptomoedas? Quanto dinheiro você está disposto a ter em fundos imobiliários, a ter em ações, a ter investido no tesouro, a ter fora do Brasil em dólar, investido na Bolsa Americana, investido no Tesouro Americano? Você vai encontrar um método ali, uma carteira. Aqui eu tenho o Jacu. O Jacu é um acrônimo da forma como eu faço a divisão da minha carteira. Acrônimos, vamos lá. J, do Jacu. Jacu é um passarinho que come café e caga café caro. É isso aí, que eu ainda vou tomar o café Jacu. Jacu Bird é o nome do café, porque sai do pé do Jacu. Continuemos, voltemos, não devagar. J, juros. Você vai ter uma parte da sua carteira que vai estar em renda fixa, vai pagar juros. Isso é empréstimo. Renda fixa é empréstimo. Você empresta para alguém, para o banco, para uma empresa, para o que for, e vai receber juros. Quando você sabe quanto você vai receber, isso é chamado de renda fixa, que não é tão fixa assim, é só para você entender. Que você sabe. Pode ser algo pré-fixado, por exemplo, 20%, 10%, 5% ao ano.
Pode ser algo pós-fixado, que é 100% do CDI, 80% do CDI, 200% do CDI. Então você sabe, mas vai variar de acordo com o CDI. Fora isso, tem o A, de ações. Você vai emprestar dinheiro para empresas. Pode ser no. E tudo isso, todas essas categorias, pode ser no Brasil ou fora, tá? Não estou falando que é num país específico, é a forma como está separado. Juros, ações, o que é uma ação? É a menor parte de uma empresa. Você pode comprar um pedacinho, uma fração, ser sócio de uma empresa e ganhar com a valorização dela no mercado, quando ela paga algum provento, alguma coisa ali, dividendos, né? Enfim. JAC, cripto. Criptomoeda, estude criptomoedas. Criptomoedas são... Eu vou falar mais do Bitcoin. Assim. É um dinheiro que ele não é de nenhum país, ele é da rede. As pessoas mineram, tem um custo de energia envolvido, tem toda uma história dele ali, como é que ele funciona, mas ninguém te toma ele, se bem armazenado, e você consegue movimentar qualquer valor, qualquer pessoa, qualquer lugar do planeta, sem o governo ter acesso. A única pessoa que tem acesso é você com a senha. Então, eu tenho dinheiro, ganhei bastante com Bitcoin e tem algumas outras pequenininhas, mas é só um farelinho, só mais para entender como é que funciona. Fora isso, tem o U do Jacu, que é sobre a urbanização. Isso daí é para finalizar o nosso acrônimo, é imóveis. Então uma parte do meu patrimônio investido está em imóveis. De que forma? Em fundos imobiliários. Eu tenho fundo de CRI, fundo de CRA, fundo de debentures, enfim. Mas é basicamente coisas que emprestam dinheiro para empresas ou são pedaços de empresas de imóveis, né? Pode ser terreno para o agro, pode ser dívida para o agro, para alguma coisa assim, para infraestrutura. Então é uma categoria também que eu recomendo. Pode ser também, se você tiver bastante dinheiro suficiente, você pode considerar isso daí como imóveis físicos que você tem. Então, o Jacu, quantos por cento em cada um? Varia, sei lá, de 10 a 40% em cada categoria? Pode ser, às vezes você vai rebalancear. Ô cachorro, dá licença, Ferrari. Você vai balancear. Falamos sobre a diversificação. Vamos lá. Qual foi a média da rentabilidade que o Lucas teve? O Lucas teve aqui em 31 meses uma média de 1,58% de retorno ao ano, ao mês, desculpa. Em anos, isso aí seria 20,66% ao ano. Isso daí a gente está considerando em reais e você pode comparar com a taxa de oportunidade, a taxa Selic, que na data de hoje é 10,75% ao ano. Então você pode ver que mesmo que Lucas comprou criptomoedas, Lucas investiu na bolsa americana e tudo mais, a rentabilidade não foi milhões por cento, porque você, né, tem a sua gestão de risco. Você quer mais retorno, você vai correr mais risco. Você quer correr mais risco, você quer perder todo o seu dinheiro, mesmo que por um momento, não sei. Então você vai ter um pouco de cripto, você vai aumentar um pouquinho a rentabilidade. Você não vai ter a coisa astronômica. E quanto mais o tempo passa, mais moderada vai ficando a sua rentabilidade. Mas daí o juros composto já está trabalhando, você está bem feliz. Então, não se emocione com... Eu me emocionei bastante com valores, eu queria ser o bonzão do mercado, melhor que todo mundo, começar a fazer negociações, porque, meu Deus, olha aqui, dá para ganhar 20%, 10%, tantos por cento, só que não é bem assim. Porque você tem coisa para viver na vida, e às vezes, 10% de 1.000 é R$ 100, você não ficou milionário. Então, grandes nada, esse 10%. O que importa é continuar fazendo seus investimentos, fazendo seus aportes, deixando o juros composto e vá trabalhar, vai fazer alguma outra coisa e não perca tanto tempo buscando a porcentagem escondida. Porque às vezes o tempo que você gastou para achar essa porcentagem podia ser muito melhor aplicado. Então, não fica pirado com a rentabilidade, certo? Principalmente no começo, e o começo varia para cada um, mas vamos lá, sei lá, 3 anos, eu acho que é um começo, porque daí é em tempo, não é em valores.
3 anos investidos, a partir daí você já vai ter uma graninha mais interessante que vai começar a fazer sentido a rentabilidade. Até lá, só foca em botar dinheiro, trabalhar, guardar dinheiro, fazer a sua gestão, que vai ser muito mais bem aproveitado o seu tempo. Estudar é muito importante. Mas tem uma história que a partir dos 100 mil a coisa fica mais divertida e de fato, a partir dos 100 mil, o 1% ali já começa a virar R$ 1.000. Então a gente já está falando em milhares, é mais bacana e daí é legal, a coisa dá mais graça. Mas até lá, até os seus 3 anos, eu diria, porque às vezes 100 mil para você não fede e não cheira. Então, invista 3 anos que depois disso vai começar a ficar melhor. Contrate um profissional ali dos investimentos para fazer a gestão, se você tem condições que com certeza, se você não quiser entrar no mercado financeiro, faz sentido. Vamos lá para o gráfico? Esse gráfico bonitão aqui que você está vendo, ele tem todo um período maluco. Você está vendo aquela linha cinza, né? Que vai devagar e sempre. É o CDI. Isso daí é emprestar dinheiro a juros para o governo, que vai ter um rendimento acima da inflação, mais 4%, 6%, depende. O CDI, olha como ele é maravilhoso, porque você não perde dinheiro emprestando a CDI, emprestando a taxa Selic. Então olha só a desgraça que foi por um tempão sofrendo, estudando, investido para perder do CDI, para agora no finalzinho ter um retorno mais interessante. Mas isso aqui a gente não está falando de perder dinheiro, porque o dinheiro estava crescendo. Lembra? Todo mês estava botando 2.778, 2.778. Isso aqui é a rentabilidade que oscilou. Em nenhum momento isso aqui diminuiu a menos dinheiro do que tinha colocado, né? Talvez em alguns breves momentos lá no começo. O breve momento foi 1 ano rendendo negativo, perdendo dinheiro. Voltemos. Mas depois a bola de neve vai indo para frente e não tem tempo ruim. No total, nesses 31 meses, eu e minha esposa conseguimos juntar R$ 86.000 com 126,46. Esse dinheiro virou 139.921. Essa diferença que deu na data de hoje, 53.794,58, foi juros, foi dinheiro que veio de graça, renda passiva. Então, a gente juntou grana, demorou, só que essa grana de carona teve um retorno acumulado de 62% com 46. Ou seja, dos R$ 86.000 que a gente investiu, 62%, ou seja, R$ 53.000, vieram de graça. É um carro, entende a maravilha que é investir? Se a gente for trazer isso para meses, né, o equivalente a uma renda passiva de R$ 1.735 por mês. Obviamente que isso não era verdade lá no primeiro mês. Isso é uma conta feita agora, 31 meses depois. Teve meses que a coisa foi muito mais legal, tinha retornos de mais de R$ 3.000 por mês. Teve meses que o retorno era negativo. Então, média, né, ao longo do tempo, é isso que temos. Então, foi assim que o Lucas ganhou R$ 53.794,58. Usei esse dinheiro? Óbvio que não. Ele está investido, está trabalhando, deixa o menino rodar.